Olá, seja muito bem-vindo aqui aos grupos online do Celebrando Restauração. E hoje a gente vai falar sobre inferioridade e autoestima, dois temas muito importantes para o nosso processo de restauração. E eu quero começar falando sobre um cuidado que nós precisamos ter ao abordar o tema autoestima num pressuposto bíblico. Muitas pessoas, quando a gente aborda esse tema, pensam que nós vamos supervalorizar o ser humano. E não é isso que a gente quer fazer quando abordamos o tema autoestima. Nós não estamos dizendo que o ser humano é o centro do universo. Pelo contrário, nós acreditamos na suficiência total da Palavra de Deus e das Escrituras. O que nós queremos colocar aqui, de uma maneira muito saudável, é o valor que Deus dá para o ser humano com relação à própria Palavra de Deus, aquilo que Ele coloca na Palavra de Deus. E um dos pressupostos bíblicos que eu quero trazer aqui para esse tema é o que Marcos 12:31 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para que eu possa até amar um outro ser humano de maneira saudável, eu preciso me amar de maneira também saudável. Isso é muito importante para a gente construir sobre este tema. De uma maneira simples, como é que a gente pode definir a autoestima? Ela se refere à estimativa que uma pessoa faz do seu valor, competência e importância. É a compreensão que uma pessoa tem do seu valor e da sua identidade. Hoje em dia as pessoas estão perdidas com relação à sua autoestima justamente por aquilo que a sociedade vive com relação ao seu ego. Nós estamos vivendo numa época em que se convencionou chamar de pós-modernidade, em que o homem se tornou o centro de todas as coisas. A característica principal da nossa era é justamente o egocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. E é óbvio que isso traria problemas para nós, inclusive com relação à nossa identidade. Hoje a gente vive a tirania do ter sobre o ser, e as pessoas têm o seu valor pautado muito mais por aquilo que possuem ou fazem do que pelo que realmente são. Isso traz problemas sérios para ela com relação à sua identidade e valor. Quando a gente olha para a Palavra de Deus, a gente percebe um resgate do verdadeiro valor do ser humano baseado naquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Não para colocá-lo de novo no centro do universo ou de todas as coisas, claro que não, mas agora para resgatar a sua identidade, o seu propósito, o seu sentido de vida e principalmente para lhe dar uma missão especial: glorificar a Deus Pai e fazer com que ele tenha valor pautado numa verdade, em que agora ele se tornou um filho de Deus. Eu quero ler uma frase de um escritor chamado Anthony Hoekman, que eu gosto muito falando sobre autoestima. Ele diz o seguinte: o amor próprio, conforme o entendo bíblica e psicologicamente, inclui o seguinte: aceitar a mim mesmo como um filho de Deus, valioso, capaz e digno de ser amado. Estar disposto a desistir de me considerar o centro do mundo. Reconhecer que preciso do perdão e da redenção de Deus. A autoestima cristã é o resultado de se trocar a afirmação "eu sou o maior, o mais esperto, o mais forte, o melhor", por "eu sou o que sou", uma pessoa criada à imagem de Deus, um pecador remido pela graça de Deus e uma parte importante do corpo de Cristo. Hoje eu quero deixar a seguinte pergunta aqui para os nossos grupos de partilha: quais são os padrões que você usa para medir a sua autoestima? Os padrões de Deus ou os padrões da sociedade? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa partilha e você já sabe, se puder,
deixa um like aqui nesse vídeo e inscreva-se no canal. Um forte abraço e até semana que vem.